Bom, pessoal, então retomando, nós já vimos as espécies de democracia, mas é importante aqui retornarmos para fazermos um exame um pouco mais aprofundado da própria ideia de democracia. Lá no artigo 1º da Constituição, diz: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se um Estado democrático de direito. Não é só um Estado de direito, é um Estado democrático de direito. E aqui indica os princípios fundamentais. No parágrafo único diz: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Então aqui nós temos que voltar um pouquinho às bases para que a gente possa compreender de forma mais aprofundada a própria ideia do Estado democrático de direito. Não apenas Estado de direito. E aí adequarmos essa ideia de democrático, de democracia, à contemporaneidade. Então vamos lá. Bom, primeiramente, não podemos confundir Estado de direito. A Alemanha nazista dizia que havia lá um Estado de direito, mas não era um Estado democrático. Então não podemos confundir o Estado legal, o Rechtsstaat, com o Estado democrático. Então veja que Estado legal, L'État legal ou Rechtsstaat dizem respeito a um Estado regido por leis. Esse é o Estado de Direito. Mas nós podemos falar agora, de forma mais moderna, não apenas em Estado de Direito, como dito, regido por leis, mas um Estado democrático. E democrático constitucional. Por quê? Porque essa democracia ela é não apenas garantida pela Constituição, como legitimada pela participação popular. O povo é o poder constituinte. O povo é o titular do poder constituinte originário. Vimos no parágrafo único do artigo 1º da Constituição Brasileira que todo poder emana do povo. Então aqui nós temos uma questão interessante. O povo é que legitima a Constituição. E a Constituição, criada pelo povo, é que garante e protege a própria participação popular. Então a Constituição ela é criada pelo povo. O povo, portanto, é o titular do poder constituinte originário. E a própria Constituição deve garantir a democracia. Garantir a democracia é importante também para entendermos que a democracia não é um regime político passivo que tudo aceita, não. Ela tem que ter instrumentos de proteção que protejam o Estado democrático contra ataques. Esses instrumentos de proteção existem. Nós temos, por exemplo, recentemente editados diversos crimes contra o Estado democrático e democrático de direito. É uma democracia proativa. Então é fácil notar que nós temos aqui um Estado de direito e democracia, chamados de dois corações políticos. Um Estado, olha lá, constitucional, direito, está aqui, ó, e democrático. Democracia, como ponto de partida, nós podemos adotar aquele conceito clássico de Lincoln. Poder do povo, pelo povo e para o povo. Então o poder emana do povo, exercido pelo povo, tendo como objetivo o benefício do povo. Podemos falar em democracia como princípio normativo, de dever ser, por isso normativo. Governo do povo, pelo povo e para o povo. Do, pelo e para.
Repito, democracia vista como um princípio normativo, um princípio de dever ser. Esse princípio democrático, ele possui vários desdobramentos. Princípio democrático, como eu disse, normativo, dever ser. Como princípio altamente complexo. Democracia como um processo dinâmico. Princípio democrático como princípio informador do Estado e da sociedade. Princípio democrático como princípio de organização. Veja os desdobramentos. E a ligação necessária entre princípio democrático e direitos fundamentais. Afinal, democracia, como visto, é o governo do povo, pelo povo, processo dinâmico, e para o povo, direitos fundamentais. Vamos ver agora a chamada justificação negativa do princípio democrático, de Popper. Justificação negativa do princípio democrático, a fórmula de Popper. Karl Popper. Democracia deve ser entendida como forma ou técnica processual, e olha o detalhe aqui importante, não apenas de seleção, mas de destituição pacífica dos dirigentes. Assim, a justificação de Popper do princípio democrático, ela é negativa, não positiva apenas pela escolha. Porque a nossa ideia, normalmente, de democracia, é que nós elegemos nossos representantes e ponto. Ou seja, uma justificação positiva. O Popper diz, não, talvez o mais importante seja a justificação negativa. Não apenas a escolha, mas a possibilidade de destituição daquele escolhido, quando se desvia dos interesses dos cidadãos. Quando se desvia, por exemplo, daquelas ideias que justificaram a sua eleição. Então, para Popper, o que é mais fundamental à existência de uma democracia é a possibilidade de destituição pacífica, sem necessidade de revolução, dos representantes eleitos. Aí sim se tem uma verdadeira democracia. Então, voltando, por essa fórmula de Popper, justificação negativa do princípio democrático, o essencial a uma democracia não é apenas entendida como uma forma ou técnica processual de seleção, que, óbvio, integra os modelos democráticos, mas principalmente a possibilidade de destituição pacífica dos dirigentes, sem necessidade de revoluções. A justificativa da democracia em termos negativos e basicamente procedimentais pretende pôr em evidência que a essência, olha lá, a essência da democracia consiste na estruturação de mecanismos de seleção dos governantes e, concomitantemente, de mecanismos de limitação prática do poder. Olha a ideia que eu venho destacando para vocês. Limitação prática, efetiva do poder. Então, destaque mecanismos de limitação prática do poder, visando criar, desenvolver e proteger instituições políticas adequadas e eficazes para um governo sem tentações de tirania. E nós temos instrumentos para isso. Recall, não no caso brasileiro, tá? Instrumentos de uma forma geral. No Brasil não temos recall. Impeachment, temos no Brasil. Recall você tem nos Estados Unidos, por exemplo, em alguns estados americanos. Não para o presidente americano, tá? Em alguns estados americanos você tem um instrumento de recall. Moção de censura. Moção de desconfiança, por exemplo, na Inglaterra. Crimes de responsabilidade, nós temos no Brasil.
Então seriam instrumentos que possibilitam a destituição, a retirada do poder daquele representante escolhido, do titular daquele cargo eletivo. O princípio da representação democrática ele pode ser analisado em dois aspectos. O formal, são os instrumentos de participação, tanto em sentido positivo como negativo. O aspecto procedimental, de escolha, de possibilidade de destituição, mas isso não é o essencial para uma democracia. Você acha, por exemplo, que aquele que não tem estudo, que não tem mínimas condições de acesso à informação, e até mesmo que não tem comida na mesa, não tem trabalho, pode participar de forma efetiva do processo político? Não. Porque essa pessoa ela vai estar fadada a não conseguir de forma efetiva formar sua vontade. Ela vai estar submetida a coerções, situações até muito comuns no Brasil, né? País da América Latina, compra de votos, troca de votos. É normal vermos dizer, trocou o voto por dentadura, por promessa de emprego, por uma coxinha, um pão com mortandela. Então é importante se analisar a democracia, não apenas sobre o aspecto formal, seja positivo ou negativo, em relação aos procedimentos de escolha e de destituição, que são fundamentais em qualquer democracia. Mas também, para que uma democracia seja efetiva, o aspecto material se faz absolutamente relevante. Esse aspecto material que exige que os cidadãos tenham um mínimo, uma base educacional suficiente para que ele possa participar do processo político, formar sua vontade, fazer suas escolhas. Acesso à informação, direito à informação, a informação verdadeira, adequada, que ele tenha trabalho, que ele tenha comida na mesa, para que não fique vulnerável a investidas de oportunistas que vão lá comprar seu voto, como disse, em troca de uma dentadura, de uma cesta básica, de uma promessa de emprego. Então, o aspecto material da democracia é fundamental. Por isso que nós vimos anteriormente que a democracia está essencialmente ligada à garantia dos direitos fundamentais, principalmente daqueles direitos fundamentais mais essenciais. Educação, alimentação, saúde, trabalho, para que você tenha verdadeiramente um sistema democrático, não apenas sobre o aspecto formal, processual, procedimental, mas principalmente sobre o aspecto material, que indica garantia dos direitos fundamentais, pelo menos aqueles direitos fundamentais mais essenciais, como destacado. Então, o princípio da representação democrática no aspecto formal e no aspecto material. É comum vocês ouvirem democracia substancial. Prevista, inclusive, desobediência civil na Constituição Alemã. Mas obediência civil, veja só, não é simplesmente, não vou fazer o que a lei determina porque eu não gosto. Não. É quando você tem uma decisão absolutamente ilegítima tomada por aqueles que detêm o poder. E aí o povo tem esse direito de resistir, direito de resistência, chamado na Alemanha de desobediência civil. Também um equívoco muito comum na visão da democracia, é comum até ouvirmos de alguns políticos, a democracia é vontade da maioria e a minoria que se curve. Não é assim. Porque se assim for, você não permite alternância. E é inerente à democracia a alternância de poder. Porque a minoria de hoje é a maioria de amanhã. Então você imagina, a maioria aniquila a minoria
você vai engessar o sistema, não permitindo a alternância de poder. Não se tem mais, na essência, a democracia. E a democracia, como destacado, ela está necessariamente interligada aos direitos fundamentais. O princípio da democracia em sentido substancial, material. Então, democracia é vontade majoritária e proteção às minorias. Então, princípio democrático e princípio majoritário. Democracia e o direito das minorias. Nós podemos destacar algumas teorias da democracia. Não vamos analisar todas elas, tá? Mas eu deixo aqui o destaque para vocês. Teorias da democracia. Democracia, ou teoria democrática, pluralista. É aquela que abraça, que abarca as mais diversas ideias, mais diversas visões políticas. No Brasil, por exemplo, se nós formos lá ao artigo 1º, princípios fundamentais, vamos dar uma olhada, artigo 1º da Constituição. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se um Estado democrático do direito e tem como fundamentos soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, olha lá, direitos fundamentais, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, e agora o que importa nesse ponto, pluralismo político. Pluralismo político não é pluralismo apenas de partido político, tá? De ideias, de visões políticas. Então, uma democracia pluralista. Democracia elitista. Democracia elitista é uma fraude à ideia de democracia. É oligarquia vestida de uma possível democracia. Democracia ficaria na mão de uma minoria mais capacitada. Normalmente, essa capacidade seria capacidade econômica. Então, é um disfarce, é uma oligarquia disfarçada de democracia. Teoria democrática do ordoliberalismo alemã. Aqui nós temos uma democracia liberal que garante a competição e a livre iniciativa, mas agora um detalhe, com igual oportunidade, com o princípio da igualdade. Igualdade não apenas no sentido formal, mas igualdade no sentido material, igualdade de oportunidade. E para que você tenha igualdade de oportunidade, você vai ter necessariamente que garantir de forma efetiva direitos fundamentais básicos. Direito ao trabalho, direito à educação, direito à saúde. Porque aí sim você tem, de forma real, efetiva, igualdade de oportunidade. Democracia liberal, já vimos. Democracia republicana, que é voltada à garantia da igualdade, primeiramente, que é o ponto mais importante para o desenvolvimento propriamente da democracia. Então, o peso maior aqui na democracia republicana é na garantia da igualdade. Já na ordodemocracia, ordoliberalismo, na livre iniciativa, na competição, embora se tenha também garantia da igualdade de oportunidades. Democracia deliberativa é a ideia de Habermas, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente de forma mais aprofundada. Então, democracia deliberativa e teoria democrática discursiva, Habermas, vamos falar um pouco mais à frente. Teoria democrática corporativa é aquela que defende que a democracia ela se dá a partir da participação de grupos que integram a sociedade. Associações, sindicatos, militares, organizações científicas, agrícolas. Então, são grupos de decisão, grupos de interesse que participam desse processo democrático. Vamos falar agora um pouco mais da teoria discursiva de Habermas. Procedimentalismo, teoria da razão, ação comunicativa e teoria discursiva de Habermas. Habermas define a democracia como um instrumento, um processo, grife, de auto-organização político das sociedades contemporâneas. Habermas
não acredita em verdades absolutas, metafísicas, mas sim construídas pelo consenso, pela deliberação. Por isso também é uma democracia deliberativa. Ou seja, não haveria essas verdades, principalmente morais, né, questões aqui morais, absolutas, mas sim construídas a partir de um processo deliberativo, da troca de ideias, da participação popular na construção da vontade e da ideia nacional. Retomando, Habermas não acredita em verdades absolutas, metafísicas, mas sim construídas pelo consenso. Defende que uma comunidade de cidadãos racionais, livres e desinteressados chegaria à verdade se dispusesse de tempo ilimitado para desenvolver a investigação discursiva. Livres, capazes de refletir, de expor suas ideias, sem pressões, sem coerções. Logo se percebe que para falarmos em cidadão livre é fundamental e retorna à questão substancial. Alguns direitos fundamentais para garantir essa racionalidade e liberdade do cidadão para se manifestar. Educação, trabalho, saúde, liberdade, por óbvio. Então é fundamental que os direitos, fundamentais ou substanciais, sejam vistos como parte integrante dessa ideia de democracia, embora se fale muito em procedimentalismo e se visualize apenas o aspecto procedimental e formal. Não, isso não é verdadeiro. Então, voltando. Veja só, cidadãos livres e racionais. Desinteressados, ou seja, que se manifestem em benefício da sociedade como um todo e não interesses subjetivos ou particulares. É uma dificuldade grande esse aspecto, mas é um aspecto fundamental e importante. E segue ele. Chegaria à verdade se dispusesse de tempo ilimitado para desenvolver essa investigação discursiva. Mas como não há esse tempo infinito, as verdades são provisórias, sujeitas a constante revisão. Por isso que a democracia é um regime, um sistema, um modelo, chame como quiser, em constante processo de construção e de revisão. A teoria de Habermas tem como objetivo assegurar pré-condições de investigação racional e não de prever o fim dessa investigação. Por isso é que se afirma ser uma teoria do direito pós-metafísico, tendo o direito constitucional como função primordial garantir a igualdade de oportunidades para o uso racional das liberdades comunicativas, assegurando o consenso produzido pelo discurso racional. E o que garante a legitimidade desse modelo? Olha lá. É ter sido produzido através de um processo democrático racional. Portanto, a legitimidade decorre do procedimento e não do conteúdo ou de valores morais. Sempre destacando que para o cidadão participar de forma livre e racional desse procedimento, alguns direitos fundamentais se fazem absolutamente necessários. Isso vai ser colocado em destaque para vocês, tá? Então, embora a gente fale aqui em procedimento, para que o procedimento seja efetivo, direitos substanciais são necessários, tá? E nós vamos ver. O princípio do discurso se converte, portanto, em um princípio moral na medida que é associado à ideia de universalidade, ou em um princípio democrático, quando ligado a um princípio de direito. As sociedades democráticas contemporâneas dependem, olha só, atenção, da compatibilização entre direitos humanos e vontade majoritária. Os direitos humanos não são deixados de lado em favor do procedimento. E não porque essa é que é a ideia que vocês devem entender. Porque para o procedimento ser efetivo, é necessário que o cidadão seja livre e racional. Ele só é racional se ele tiver educação. Ele só é livre se ele tiver trabalho, saúde, liberdade,
Assim, as sociedades democráticas contemporâneas dependem da compatibilização entre direitos humanos e vontade majoritária. Então não é de forma alguma aquela ideia de que as minorias têm que se curvar às maiorias. Não. Mas sim que a maioria ela vai, de alguma forma, ser limitada pelos direitos humanos. Direitos humanos, portanto, e vontade majoritária tem uma relação de compatibilização, chamada de co-originalidade, e não de exclusão. Eles não se excluem, eles se complementam e devem ser compatibilizados. Então, vontade majoritária e direitos humanos, direitos fundamentais. Guarde essa expressão, que já foi objeto de prova, por exemplo, para a magistratura de Minas. Co-originalidade, ou, como destacado na respectiva prova, equiprimordialidade. Muita gente ficou assustada quando isso foi perguntado na prova. Repito, na prova do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mas a questão não é tão difícil. A ideia, como falado, é que vontade majoritária, soberania popular, seja cotejada a partir dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, e uma relação de co-originalidade, equiprimordialidade, uma relação de igual importância. Então, para falarmos em democracia legítima, não é só o procedimento no sentido formal que deve ser examinado. Pois o procedimento em sentido formal, o procedimento de escolha, de formação de vontade, ele só é efetivo se o cidadão tem determinadas condições básicas para exercer esse seu direito político. Então, se o cidadão não tem o mínimo de educação, não necessariamente educação em sentido formal, mas em sentido formal, é bom porque você tem um critério objetivo para tanto. Mas desde que ele tenha um conhecimento educacional suficiente para que ele possa formar suas ideias. Então, a educação é essencial para o procedimento. Ah, mas ele não tem trabalho, a família está passando fome. Vai estar muito mais sujeito a coerções, como eu já apontei, compra de votos, troca de votos, por favor, troca o voto por uma cesta básica, não vai conseguir efetivamente exercer aquele direito. Então, a relação entre soberania popular, vontade majoritária e direitos fundamentais, uma relação necessária para que se tenha uma democracia legítima, ou que se tenha um procedimento democrático, legítimo e efetivo. Então, essa relação não é uma relação de superioridade de uma em relação à outra. Não é uma relação de prevalência da vontade majoritária em detrimento dos direitos fundamentais. Ou uma relação de prevalência dos direitos fundamentais em detrimento da vontade majoritária. Não. É uma relação que busca compatibilização entre eles. É uma relação de co-originalidade, de equiprimordialidade. Tornando, co-originalidade entre autonomia privada e autonomia pública. A partir dessa relação de equiprimordialidade, os cidadãos se veem, olha só, como autores do sistema e como destinatários desse mesmo sistema. Autores do sistema e destinatários do sistema. Então, o sistema do povo e para o povo. A equiprimordialidade, portanto, entre Código de Direito e mecanismo de produção legítima só é possível no médium do processo comunicativo fundado nesse princípio, no princípio do discurso. Professor, mas quais seriam os direitos fundamentais que integram esse Código do Direito? Esse código jurídico essencial para que a vontade majoritária seja legítima. Vamos a eles. Habermas identifica os direitos que integram esse código jurídico.
nós podemos dizer que são aqueles direitos mais básicos, mais essenciais para o processo democrático legítimo, para o processo democrático de formação de ideias, para a construção do próprio sistema jurídico constitucional. 1. Direitos fundamentais que resultam da configuração politicamente autônoma do direito, a maior medida possível de iguais liberdades subjetivas de ação. Maior medida possível, indicando que todos têm o direito à maior medida possível de iguais liberdades de ação subjetiva. Portanto, são legítimas apenas regulamentações que garantam a compatibilidade com os direitos de cada um com os direitos iguais de todos. É o famoso princípio do direito kantiano. 2. Direitos fundamentais que resultam da configuração politicamente autônoma do status de um membro numa sociedade voluntária de parceiros do direito. Indicam, de parceiros de direito, indicam direito de participação, de pertença, participação em determinada associação de parceiros jurídicos, permitindo a distinção entre membros e não membros, cidadãos e estrangeiros. Enfim, direitos de participação no Estado. 3. Direitos fundamentais que resultam imediatamente da postulação judicial de direitos e da configuração politicamente autônoma da proteção jurídica individual. São instrumentos jurídicos processuais que devem ser disponibilizados para que o cidadão postule e defenda suas proteções, suas pretensões. Direitos que garantam aos indivíduos acesso à justiça, direito à igual proteção jurídica, igualdade na aplicação da lei e outros. 4. Direitos fundamentais à participação em igualdade de condições, em processo de formação de opinião e da vontade, nos quais os cidadãos exercitam sua autonomia política e através dos quais eles criam o direito legítimo. São direitos políticos que estabelecem a condição de cidadãos livres e iguais. Por fim, direitos fundamentais, a condição de vida. Olha o que eu venho afirmando. Direitos fundamentais a condições de vida. Vida digna, garantidas social, técnica, educação, ecologicamente, meio ambiente. Entendido? Como as condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos anteriormente elencados. Em outros termos, direitos que garantam igualdade de possibilidades para o aproveitamento dos direitos anteriormente enumerados. Saúde, trabalho, educação, alimentação. Vamos ver como é que se dá essa relação, portanto, entre direito e moral na teoria de Habermas, essa relação de equiprimordialidade. Equiprimordialidade, relação entre direito e moral. Direito e moral não são excludentes, são complementares. Então, o primeiro destaque para vocês. Para a teoria de Habermas, direito e moral não são excludentes, são complementares. A autonomia pública não prevalece sobre a autonomia privada. Elas se complementam em relação de equiprimordialidade, de co-originalidade, ou co-originariedade, como dizem alguns. Co-originariedade ou co-originalidade entre autonomia pública e autonomia privada. Seriam as duas facetas de uma mesma moeda. Qual moeda? Democracia deliberativa, democracia discursiva, que teria essas duas facetas de uma mesma moeda. Nesse sentido, o Estado democrático de direito, como meio, que garante a reciprocidade, não a superioridade ou supremacia, entre soberania e direitos fundamentais.
Por fim, a legitimidade do direito, o direito legítimo, depende do equilíbrio entre autonomia pública, leia-se vontade majoritária, e autonomia privada, leia-se direitos fundamentais. É que nós temos essa relação. Relação entre direito e a moral é mais de complementação do que de subordinação. Assim como a moral, também o direito deve defender equitativamente ou equitativamente a autonomia de todos os envolvidos e atingidos, de forma equitativa. A autonomia que no campo da moral é monolítica, no campo do direito surge em dupla forma, autonomia pública e privada. A autonomia pública e a autonomia privada precisam ser medidas para que uma não prejudique a outra. As liberdades de ações individuais do sujeito privado e a autonomia pública do cidadão ligado ao Estado possibilitam-se reciprocamente. A autonomia política dos cidadãos, fundada no princípio da soberania popular, e a autonomia privada dos cidadãos, fundada nos direitos fundamentais, que garantem o domínio anônimo das leis, são equiprimordiais, equivalentes, possuem igual importância. O direito legitima-se como um meio para o asseguramento equinânime da autonomia pública e privada. Veja a questão do concurso que eu destaco para vocês. Discorrem no máximo 25 linhas sobre o conceito habermasiano de equiprimordialidade ou cooriginalidade. Alguns falam também cooriginariedade, tá? E como se dá a relação entre direito e moral no pensamento de Habermas. Magistratura, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 2018, recente, inclusive. Bom, pessoal, nós vamos fechar aqui esse bloco, onde nós vimos e analisamos teorias da democracia e, principalmente, teoria discursiva de Habermas.